Hello, holísticas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais esse momento, a mais essa troca aqui que a gente vai ter energética para a gente conversar com ainda mais profundidade. Bom, holísticas, o que vocês não me pedem sorrindo que eu não faço sorrindo mais ainda? Vocês me pediram uma explicação ainda mais profunda sobre a oração de Arcanjo Miguel para se conectar ainda mais e entender. Então eu ia gravar áudios para vocês, mas eu decidi gravar esse vídeo pra gente ser mais uma conversa mesmo, né? Para que vocês sintam aí essa conversa acontecendo, certo? Então como é que vai funcionar? Eu vou ler uns trechos da oração e vou complementando aqui na conversa, vou falando para vocês as minhas interpretações sobre isso. Tá bem? Então, no plano, né, da espiritualidade, do mundo holístico de um modo geral, existem muitos modos de compreender, de interpretar tudo isso e de pensar sobre tudo isso. Não tem certo ou errado, tá? E estamos numa jornada, numa linha de estudos contínuos. Todos os dias eu sou apaixonada por isso, mas todos os dias eu aprendo algo novo. Todos os dias. Não tem um dia que passe que eu não digo assim, caramba, que máximo, olha que legal essa coisa nova que eu aprendi, essa nova, né, troca, experiência, sensação. E eu desejo que vocês recebam esse vídeo de coração totalmente aberto, que seja plena, que aqui vocês possam internalizar novas interpretações também junto comigo. E amanhã Deus pertence, né, minha gente? Vamos ver como tudo vai funcionar, como tudo vai fluir, enfim, sejam bem-vindas. Muito bem, maravilhosas. Vamos lá, então? Então eu vou ler para vocês um trecho e vamos conversar. Oração do Arcanjo Miguel. Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos, para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa intervir com essa cura. Eu peço ao meu eu superior que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso desse canal que não seja para o fluxo de energias divinas. O que significa tudo isso, holísticas? Bom, vamos lá. Primeiramente, quando diz aqui eu apelo ao Cristo, a gente não tá falando de religião, certo, holísticas? Então não existe uma religião que, olha, essa aqui é a religião correta, é a certa, é a que todo mundo deve seguir. Não tem isso, tá? Espiritualidade e religião são coisas diferentes. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso aqui, né, em outras conversas, nos projetos individuais comigo e tudo mais. Então eu vou, né, dar uma resumida, uma pincelada do que é religião, do que é espiritualidade. Religião são dogmas, são crenças, são rituais dos quais a gente segue dentro de um padrão, de uma doutrinação, onde várias outras pessoas seguem aquele mesmo perfil de inteligência, de estudo e acreditam, né? Tem uma crença ali, elas acreditam, então, a partir daquele ponto, isso é religião, tá? Espiritualidade tá mais para uma filosofia de vida. Está muito mais relacionado à forma como a gente se comunica com o nosso ser físico, com o nosso ser mental. É o nosso mental, emocional, intelectual, é a forma como a gente vive a nossa vida, é a liberdade que nós damos para nós mesmas. Isso é espiritualidade. Então eu posso ser de uma religião X, ter um cargo altíssimo dentro dessa religião e ser uma pessoa nada espiritualizada. Porque eu continuo lá não seguindo a minha vida com o propósito que eu gostaria de seguir, verdadeiro, intenso. Eu não faço aquilo que faz bem para mim. Eu não sou feliz. Então eu não tenho a minha espiritualidade aqui bem desenvolvida, digamos assim. Mas eu mantenho um cargo muito alto aqui dentro da religião. Entende como uma coisa não tem a ver com a outra? E ao mesmo tempo eu posso ser uma pessoa do interior, que nunca foi alfabetizada, ignorante num sentido assim de não ter tido acesso ao estudo, não ter tido acesso às informações, nunca ter tido televisão na minha casa, nenhum contato externo com o mundo e ser alguém altamente espiritualizado. Porque eu entendo, por exemplo, que ao plantar o alimento que eu como, eu não estou só plantando esse alimento, eu faço uma comunicação com ele. Eu planto ali a minha cenoura pensando gratidão, cenoura. Por estar, né, por eu poder semear. Quando eu faço aquele plantio, eu faço com toda a intenção do mundo. Isso é espiritualidade.
É eu entender a força da vida, é eu entender a energia, aquilo que cresce. Eu planto, eu colho, eu como, me nutre, eu devolvo para a terra. Esse é o ciclo da vida. E eu ter isso muito claro dentro de mim. E eu ter amor e eu ter compaixão com as outras pessoas, com os meus pensamentos, comigo mesma. Isso é espiritualidade. Uma coisa não anula a outra, tá? Eu trouxe 2 pontos aqui mais extremos pra gente entender que existem diferenciações. Mas uma pessoa pode ter um cargo altíssimo dentro de uma religião X e ser extremamente espiritualizada. Que lindo, que show de bola. Do mesmo jeito que ela pode ser a pessoa lá que nem eu citei, lá do interior, lá muito ignorante, e ao mesmo tempo não ser nada espiritualizado. Gente, uma coisa não anula a outra, são coisas diferentes. Eu só quero contextualizar aqui que são coisas diferentes. Então, não existe religião certa, não existe dogma mais alto, não existe na espiritualidade um nome exato, um contexto exato. Cristo, pra gente, né, pra nossa manifestação ocidental, a gente não, tá certo, ocidental, falei certo. A gente entende Cristo como Filho de Deus, como aquele que veio na Terra por um período de tempo, né, pelos seus 33 anos, digamos assim. Ele vem na Terra, ele faz milagres, ele é um ser humano que não é tão ser humano assim, né, tão natural quanto a gente enxergaria outro ser humano. Ele faz os milagres, ele morre, ele renasce e ele vai embora. Essa é a visão, né, que a gente tem básica, muito básica, que eu tô, né, estou quase, Jesus, né, desceria de novo para me dar um penteleco na cabeça dessa explicação que eu dei sobre ele. Mas é só pra gente entender de uma forma muito básica como é que funciona, né, o que a gente entende sobre isso. Na espiritualidade, no mundo holístico, vamos trazer assim a palavra do mundo holístico, a gente entende Jesus como uma outra forma. Jesus é um estado de consciência. Jesus também é um guia na Terra, tá? Existem os mestres ascensionados, que nós vamos falar sobre isso com mais profundidade aqui ao longo dessa conversa. Mas os mestres ascensionados, eles são guias, indiferente de sexo, gente, porque aqui a gente às vezes fala assim, Jesus, o homem que nasceu na Terra, ou é o Moria, um homem. Não tem isso, porque quando a gente está falando desses guias, desses mestres, né, essa relação do homem e mulher, ela já não existe mais, né, isso é pensamentos da Terra que a gente tem, que nos mantém dentro, né, de uma forma de identificação. E Jesus, então, ele é um guia da Terra, tá? E ele hoje é o maior guia planetário da Terra. Cada planeta tem o seu próprio guia, cada galáxia tem seu próprio guia. Aí nós já vamos entrar aqui já numa conversa meio holística, doida, né? Que também é cada realidade paralela tem o seu próprio guia, cada forma de ver as coisas tem o seu guia. Mas Jesus é o guia da Terra. É o que está trazendo essa consciência planetária pra gente. Então ele vem, sim, ele desce na Terra para mostrar o quão real ele é, só que ele volta e não é assim, ele desapareceu e Jesus breve voltará. Ele continua nos guiando, ele continua trabalhando por nós. E aí quem faz toda, né, quem está nesse processo de evolução somos nós. Jesus é um espírito extremamente evoluído. A gente usa, né, muitos adjetivos para Jesus. Jesus é justo, é bondoso, Deus é bom, Deus é fiel. Gente, Deus é fiel. Anos 2000, todo carro tinha um adesivo escrito Deus é fiel. Esses adjetivos são nossos. São do nosso linguajar, da nossa forma de comunicar. Nenhum deles chegaria aos pés ou sequer perto de comparar o que é a energia de Jesus, de Deus ou qualquer coisa do tipo. Porque é uma energia extremamente elevada, extremamente mágica. Gente, eu não tô fazendo esse vídeo sozinha, tá? Eu estou muito bem acompanhada aqui, cada vez está chegando mais acompanhantes nesse vídeo. Então, provavelmente vocês vão me ver ficar emocionada muitas vezes. É também eu como ser humano, como um ser humano encarnado aqui, como a Amanda hoje, eu sou muito limitada, né? Todas nós somos. Porque a gente tá na condição física, na condição humana. E aí é muito lindo quando a gente vê chegando assim os nossos amigos aqui, os nossos amigos espirituais, porque eles já têm um outro nível. E aí quando eles entram em contato com a minha energia, é como se fosse tocada no fundo do coração, assim, uma sensação
É uma sensação indescritível. E aí, a minha forma humana de reagir, natural, normal, né, é essa grande emoção. Então eu sinto, né, vocês vão ver meus olhos aqui maravilhosos, lacrimejando, volta de meia. Até deixa eu ver como é que tá. Ui, virei aqui agora. Esses meus olhos, né, que deve estar já lacrimejando. Enfim, vamos lá, vamos voltar que nossa conversa é extensa. Muito bem, maravilhosas. Daí diz assim: eu apelo então para o Cristo para acalmar meus medos. Cristo, essa energia santíssima, essa energia indescritível que cuida de todos nós, cuida da gente constantemente, cuida do planeta Terra, de cada viva, de cada ser vivo, cada molécula. A bactériazinha aqui embaixo da minha unha, gente, ela é guiada por Cristo, ela tem um propósito. Ela tá aqui porque ela necessita estar. Essa é a evolução dela. E é Cristo que mantém tudo isso numa ordem divina. Literalmente divina. Gente, é mágico. Vamos lá. Meu eu superior, né? Então é esse Cristo aí que a gente tá chamando, essa consciência que a gente tá chamando pra acalmar os medos, né? Pra apagar, então, todo o mecanismo de controle externo que possa intervir com essa cura. Vamos falar do mecanismo de controle externo mais lá pra baixo, tá? Aí diz assim: eu peço ao meu eu superior que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico. Quem é meu eu superior, meu povo? Quem é eu superior? Eu superior somos nós mesmas, tá? Tem diversas interpretações sobre isso. Na minha visão aqui de... Ai, gente. Na minha visão aqui da minha espiritualidade, do meu estudo, eu enxergo nós como tendo 3 consciências. Uma consciência mais elevada, que é o meu superior, tá? E essa consciência aqui, na Terra, encarnado. Nós temos esses... Quando a gente faz esses estudos, esses acessos, é como se a gente estivesse só relembrando, tá, gente? A gente não tá aprendendo necessariamente algo novo aqui, a gente tá relembrando, porque a gente tá na Terra. Quando a gente encarna, existe aí um certo véu, né? Uma camada de esquecimento, para que a gente não lembre também das nossas questões passadas, para que a gente possa passar por essas provas que temos que passar nessa vida hoje. Mas esse eu superior que está dentro do cérebro, como se nosso cérebro fosse dividido em 3 áreas, né? Imagina esse aqui é o cérebro, 3 áreas diferentes. Existe a área que a gente vive hoje, que é a do automático. Que ó, papapá, tem que resolver. Essa área tá assim, ó, eu tenho que matar a fome. Então, eu compro comida, eu tenho que descansar, eu durmo, eu, né, estou fedendo, eu vou tomar um banho. Ela é assim muito limitada, mas ela é essencial para nossa sobrevivência. A gente meio que acorda e morre nessa área, digamos assim. A maioria das pessoas passa uma vida inteira apenas nesse acesso dessa área do cérebro. Temos uma área intermediária, né, que provavelmente quem está aqui nesse grupo já está acessando essa área intermediária, que é uma área que diz assim: tá, eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que, enfim, fazer minhas necessidades, mas e o que mais? O que mais que eu tenho além disso? Eu tenho, né, mais vida para viver, eu tenho sentimentos para sentir, eu tenho que estudar mais, eu tenho que conhecer mais do mundo, eu tenho que entender outras formas, outras culturas, é essa curiosidade despertando. E aí tu faz as suas necessidades básicas, mas tu começa a mesclar com essa areazinha do meio. Então tu começa aí a entender esse outro lado e começa a viver ele de uma outra forma. Aqui a gente começa, né, a se descobrir, a gente começa a estudar sobre espiritualidade, a gente começa, né, a ver os seus vultos, assim, da mediunidade, ou a gente tem mais sensibilidade no ambiente, e a gente vai desbravando essa área. E aí existe a terceira área do nosso cérebro, da nossa mente física, do nosso corpo, que se chama eu superior. Essa aqui é uma área que ela é bem elevada, bem evoluída. E ela é a nossa consciência suprema. Aqui somos holísticas, então a gente fala sobre vidas passadas, vidas simultâneas, mas vamos focar por enquanto aqui nas vidas passadas, tá? Vamos dizer assim, já vou chegar lá nas outras. Gente, o papo é muito holístico, segura! Então, esse eu superior, ele é super conectado às nossas outras experiências. Ele é a consciência plena do todo. Ele é tudo, o todo que está em tudo
esse eu superior, ele é tudo que a gente já viveu, que a gente já passou. Então é como se assim, quando a gente nasce, né, a gente é bebê, nossos pais nos ensinam a comer, ou né, as pessoas que são nossos cuidadores nessa terra, nos ensinam a comer, eles que limpam o nosso bumbum, é eles que nos ensinam a caminhar, eles fazem essa passagem com a gente, né? E aí eles eles fazem essa passagem com a gente e isso nos dá conhecimento, nos dá maturidade. E a gente esquece ao longo do nosso processo, né? A gente vai evoluindo, a gente vai esquecendo e a gente faz isso já no automático. A gente, volta para aquela mente automática. Mas existe ali esse eu, nunca esqueceu isso. Ele nunca esqueceu. E quando a gente acessa essa mente, é como se não houvesse mais essa perda de memória, digamos assim. Então nós somos o eu supremo. Isso eu tô falando dessa vida, tá? Esse eu, ele tem memórias desde o nosso princípio, desde a primeira molécula do nosso ser, desde quando a gente foi a bactéria embaixo da unha, ou nunca foi isso, ou foi alguma outra coisa, certo? Então é esse ser aqui, esse eu supremo. Então quando a gente pede para esse eu superior, meu eu superior, que feche minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura. É nós acessando a nós mesmos e dizendo assim, olha, tu sabe muito mais sobre mim do que eu sei, porque eu tô aqui, nessas duas primeiras consciências. Tu já é essa terceira. Então me ajuda. Não, é assim, somos uma coisa só, mas ao mesmo tempo estamos separados ainda? É isso, espero que esteja fazendo sentido a minha explicação aqui pra vocês. Esse é o nosso eu superior. E aí pede para que feche a aura. O que é aura, meu povo? Aqui eu trabalho com aura direto com vocês, né? Muitas que trabalham comigo já sabem disso. Eu trabalho na linha da aura. O que isso significa? Que nós, seres encarnados, e também os desencarnados, mas não vamos chegar lá por enquanto, né? Os nossos seres encarnados, nós temos um campo energético, uma aura em volta da gente. Existem vários nomes para essa aura, né? Campo energético, aura no Brasil se diz mais na América Latina. Quando a gente fala do reiki, né? Lá no Japão, outras culturas, a gente fala a energia do ki. São coisas diferentes, né? Reiki, sabe? São coisas diferentes, são nomes diferentes para a mesma coisa, para o mesmo propósito. Isso é aura, é um campo de energia onde guarda todas as informações, desde o princípio da nossa existência até ao infinito além. A gente não sabe até onde vai, a gente ainda não tem essa consciência aqui, quem está nesse planeta Terra, tá? Então, isso é a nossa aura, nosso campo de informação. Quando eu acesso a aura de vocês nos atendimentos, ótimo, eu digo pra vocês assim, tô sentindo uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, ou estou vendo a aura de vocês mais escurinha num ponto, mais clarinha em outro, vamos conversar sobre isso? Vocês sabem como é que é, né? Vocês já passaram por esse atendimento comigo, e ali a gente vai encontrando crenças limitantes, a gente vai encontrando pontinhos que são mais fechados, que a gente tem mais dificuldade de enfrentar na vida, a gente vai entendendo aquela dorzinha que a gente tá sentindo aqui no braço, na verdade, a nossa aura manchadinha aqui, porque houve numa vida passada ou nessa vida um trauma que a gente viveu, ou algo que a gente precisa desbravar e olhar com mais carinho. Isso tudo tá guardado na nossa aura, é o nosso acesso de tudo do universo. Esse eu superior, ele tem total acesso a isso, tá? Ele que vê tudo, ele que sente tudo, ele que tá ali. É a essência, eu superior. Gente, já tô aqui falando há uns 20 minutos e a gente tá no primeiro parágrafo. Vamos lá, vamos dando sequência. Agora apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª dimensão. Quem é Arcanjo Miguel? O que é 13ª dimensão? O que é isso tudo? Muito bem, lembra que eu falei agora há pouco dos mestres ascensionados, né, dos guias da Terra? Existem muitos guias na Terra. Jesus, ele é o principal de todos deste planeta, mas ele não é o único. Existem, né, as hierarquias, digamos assim. A gente, quando fala essas hierarquias, é uma forma de nós humanos entendermos, tá? Na espiritualidade tem outros nomes, outros conceitos, mas nem vamos chegar lá. Vamos falar aqui só todo o nosso campo mesmo, porque a gente precisa dessas hierarquias para a vida, né? É a nossa forma mais limitada de compreender as coisas. Muito bem. Essa hierarquia, ela é... Arcanjo Miguel, ele tá no raio azul. Existe a fraternidade branca, tá? E tem 7 raios conhecidos dentro dessa fraternidade branca, cada uma com uma cor, cada um com seus guias dentro dessa fraternidade.
Gente, 7 raios são os raios mais conhecidos, tá? Existem mais do que 7 raios, mas vamos trazer aqui para os pontos mais conhecidos para também eu não ficar 50 horas nesse vídeo. Mas existe a fraternidade branca, então. O primeiro raio é o raio azul, que é o raio que Arcanjo Miguel faz parte. O líder desse raio é o El Moria, tá? O líder sabe até onde a gente tem conhecimento. E ele divide esse raio com a Miriam, né? Que a gente chama assim, Miriam. Eles são os líderes, né? Ele sendo o líder principal, ela sendo a sua junção divina, digamos assim. E Arcanjo Miguel faz parte desse raio, ele é um dos protetores desse raio, ele é quem ajuda. O que esse raio faz, né, gente? Ele nos ajuda a blindar a nossa energia e a evoluirmos na Terra. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso livre-arbítrio, então, antes de eu dar sequência nessa conversa aqui. A espiritualidade, ela é infinita. Eu não teria nem como explicar pra vocês, assim, porque eu não tenho esse conhecimento, né? E porque gente, o tempo todo eu vou falar eu aqui nesse sentido, porque somos iguais, somos seres humanos. Não, eu e quem está assistindo esse vídeo, né? E vocês. Então, às vezes, uma de nós pode ter mais conhecimento em alguma coisa, em outra coisa, mas o nosso objetivo final nessa vida é a igualdade, tá? É que todas nós tenhamos ao mesmo perfil de conhecimento. Então, a gente tá falando de ordens hierárquicas e coisas assim, mas no final de tudo, de todas as contas, estaremos todas iguais, indiferente de quanto tempo isso demore. Mas então, eu vou falando de mim aqui pra funcionar essa conversa. Olha, até já me perdi agora, gente. Mas, enfim, existe então essa ordem hierárquica, existe a fraternidade azul, o raio azul, que é essa egrégora da qual nós estamos trabalhando aqui. A nossa egrégora que a gente formou, esse grupo que a gente formou, ela está sendo guiada pela egrégora azul, que nesse momento está aqui comigo. E existem, né, esses protetores dentro dessa egrégora. Miguel Arcanjo é um deles. A história de Miguel Arcanjo, ela não é clara. Ela não é algo assim, aconteceu há muitos anos um anjo que vem na Terra. Não se tem, assim, esse exato ponto. Cada religião que trata dele, ou espiritualidade, traz uma teoria, traz uma crença. Mas aqui, pra mim, né, lembrando que eu estou falando a partir do meu conhecimento, isso não fica claro. Mas ele é um arcanjo que cuida da gente, nos protege, tá? Mas protege do quê? De nós mesmas. Olha só que danado, gente. Nós, como seres humanos, lembrei o ponto que eu tava lá, somos muito limitadas. Muito limitadas. Então, tem um ponto dessa oração que fala da terceira e quarta dimensão, tá? Eu vou chegar lá, eu vou explicar com mais profundidade, mas aqui eu vou dar uma pincelada. Quando nós estamos na terceira e quarta dimensão, que é o planeta Terra, ele tá passando agora pela transição da quinta dimensão, tá? Então a gente tá na terceira, a gente tá entre a quarta e a quinta. A gente já entendeu, assim, ó, o que é a terceira dimensão. A terceira dimensão é esse espaço físico que a gente tem, então passado, presente e futuro. Quarta dimensão é a dimensão da lei da atração. O que é isso? É a gente entender que o nosso pensamento tem força, que as nossas palavras têm poder. E tudo aquilo que a gente fala, a gente atrai. E aí, meu povo, aqui nós somos muito holísticas, nós somos muito espiritualizadas, né? Somos mulheres perfeitas, ninguém se iguala a nós. Então a gente entende que aquilo que a gente fala, que aquilo que a gente pensa, a gente atrai pra gente. Mas esse outro povo aí, gente, tô brincando, tá? Obviamente, estamos todas no coisa. Esse outro, né? A maioria do planeta Terra não entende muito bem isso. Então, não faz esse processo de, tipo assim, eu preciso pensar positivo e eu preciso falar coisas positivas para ter coisas positivas para nós. O que a maioria de nós faz, inclusive nós aqui também, holísticas, né? Por favor, estamos incluídas nisso. Tô na fila do banco, tô estressada, eu fico mais estressada ainda. Eu olho para isso e penso assim, saco. Tô nessa fila. Essa fila não anda. Essa fila não passa. Eu vou no mercado, tá caro esse produto. Mas eu não tenho dinheiro. E aí fica ali, ó, aquela reclamação. Isso tá dentro da nossa quarta dimensão. A gente passa pra quinta quando a gente aprende a real. Porque assim, a vida vai mostrando pra nós. A gente diz assim, tu vai no mercado, vai reclamar do preço, adivinha só o que vai acontecer. Não é um castigo divino, é uma escolha. Eu escolho reclamar. Então, eu escolho que reclamações venham até mim, que
escassez vem até mim, seja sobre o que for, entendeu? Eu tô com medo, eu tenho medo de assalto na rua. Eu tô sempre. Uma coisa é se cuidar, outra coisa é vibrar no medo, são coisas diferentes, né? Isso é a lei da atração também, gente. E quanto mais medo eu tenho, mais medo eu vou ter. Quanto mais escassez eu tenho, mais escassez eu vou ter. É assim que funciona. Do mesmo jeito que quanto mais pensamentos positivos, quanto mais glórias, quanto mais comemorações, quanto mais presentes ao universo eu der, mais eu recebo. Olha a diferença. Isso tudo tá dentro da quarta dimensão. Isso é a quarta dimensão, tá? A Terra, ela tá indo pra quinta dimensão. Ela tá fazendo essa transição. A quinta dimensão é a expansão da consciência. É onde a nossa consciência, ela começa a entender assim, olha só, rapaz, a lei da atração que a gente tá falando aqui nessa quarta dimensão faz sentido, hein? Se eu pensar assim, eu atraio mais assim, se eu pensar... Então, estamos em transição para a quinta dimensão. Por isso que muita gente já está entendendo, já está fazendo, e outras ainda estão nesse processo de ficar batendo com a cabeça na parede, não entendendo porque está sempre sem dinheiro, sempre reclamando, sempre na vida aqui, ó, lá embaixo. Não entendendo que existem as faixas frequencionais vibratórias. Muito bem. O Arcanjo Miguel, eu falei, ó tudo que eu falei, gente, ele tá na 13ª dimensão. Olha como a gente é limitadinho. A gente tá aqui, ó. Ai, então ele tá aqui, tem. E ele tá lá na 13ª. O que é a 13ª? Já é uma hiper expansão de consciência baseada no amor. É no amor. Então ele tem um amor divino, um amor fluido, um amor que a gente não mensura na Terra. Porque o máximo de amor, entre aspas, né? Existem vários tipos de amor. Mas o máximo de amor que a gente tem aqui na Terra, ele é pelos nossos filhos, digamos assim. A gente pode amar nossos avós, nossos pais, quem for, mas é aquele amor onde a gente dá a luz e a gente põe eles no mundo. Esse seria o ápice do amor que a gente teria. Claro, gente, parênteses aqui, não é todas as pessoas que sentem isso. E tá tudo bem, isso faz parte do nosso grau de evolução. Tá tudo bem se tu tá me ouvindo aqui e talvez tu não sinta esse amor divino pelo teu filho. Não tem, sem julgamentos algum aqui. Isso é só um grau comparativo, é a minha forma de tentar explicar pra vocês, tá? E nós, como seres humanos, a nossa busca, a nossa necessidade é do amor, tá? Então a gente vive a nossa vida em busca de aprovação. Essa aprovação tá disfarçada, é o amor disfarçado, tá? Então, tudo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente projeta, é através de aprovações. Por isso que a gente tá sempre assim, nesse inconsciente, buscando o coletivo, né? A gente precisa viver em sociedade, isso faz parte do nosso grau de evolução. A gente precisa disso, a gente precisa se sentir bem, a gente precisa que o outro valide as nossas emoções, que o outro valide os nossos pensamentos. Isso é a nossa busca sobre isso. E Miguel Arcanjo, ele tá lá na 13ª, onde o amor já é pleno. Então ele olha para nós, ó, piedade desses meros mortais. E ele vem aqui nos ajudar e nos proteger de nós mesmas, porque nós ficamos nessa busca constante aí desse amor, dessa individualização do nosso ser, desse grau de consciência do nosso ser, e a gente vai se colocando nesses problemas que nós mesmos vamos colocando para nós, que é ainda não entender como verdadeiramente funciona essa lei da atração, que é ainda estar muito aqui nesse passado, presente e futuro, sendo que a vida é linear, né? Então tem essas outras questões aí, e aí ele vem como uma proteção para nós. Eu tenho aqui, eu sempre carrego comigo uma medalhinha de Miguel Arcanjo. Agora vai ser difícil mostrar para vocês, mas vamos lá. Aqui. Essa medalhinha, gente, tem um desenho dela que é o Miguel Arcanjo fazendo assim com uma espadinha, com a espada dele de luz azul, num demônio. Né? A gente entende como um demônio, um símbolo feio ali. E aí existem várias interpretações disso, tá? E aí as pessoas dizem que ele é um anjo guerreiro, que ele é o anjo dos exércitos, né? Que ele vem com uma batalha, com uma luta. Quando eu comecei a descobrir Miguel Arcanjo na minha vida, vou fazer um parênteses aqui, tá, gente? Antes de eu ser a holística imigrante, antes de qualquer coisa, há muitos anos atrás, eu sonhava, não fazia ideia que era Arcanjo Miguel, tá? Não fazia ideia mesmo. Eu sonhava com uma espada azul flamejante. Mas todas as noites. Todos os dias.
no mesmo horário. E eu ficava, gente, mas o que é essa espada? O que é isso? O que tá acontecendo? O que não tá acontecendo? E precisei passar por um processo aí dentro, tá? Que daí eu comecei a pesquisar a espada. Eu ia pra um monte de caminhos, né? Eu ia, inclusive, lá pra Rei Arthur, assim, que eu comecei a procurar. E, inclusive, gente, dizem, né, que uma das encarnações de Elmoria, que é o líder da Fraternidade Azul, que a gente tá trabalhando aqui, foi o Rei Arthur. Olha que tá tudo interligado, tá? Mas na época ali, eu ali dentro da minha, né, ainda dentro da minha ignorância, só que mais, né, naquele momento, ficava buscando, tentando entender, enfim, não achava. E comecei a ter sonhos mais lúcidos, sonhar com o Arcanjo Miguel, sonhar com ele, sonhar como ele trabalhava. Aí a gente entra em projeções astrais, que a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, né? Mas ali eu comecei a ver outras coisas, outros modelos de vida. E quando eu comecei a ver Arcanjo Miguel e a forma como ele trabalhava, e aí eu entendi quem era Arcanjo Miguel, eu pesquisei sobre ele, toda vez que eu pesquisava, me disse anjo guerreiro, líder dos exércitos. E ele tá? Porque ele tá fazendo uma limpeza na gente, na Terra, constantemente. Então ele tem essa força de, é daqui pra diante, ele é isso aqui, ele é essa energia. Mas ele é bondoso de um jeito que não tem palavras pra explicar pra vocês, porque não existe palavras, não existe expressão física que eu pudesse explicar a bondade e a soberania desse ser de luz. Então ele olha pra nós com todo o amor do mundo, um amor inexplicável. E é a partir desse amor que ele nos limpa. E aí eu sempre via, eu queria muito ter um símbolo de Miguel Arcanjo, né? E toda vez que eu ia pesquisar, eu só via com esse demônio e ele lutando assim, eu ficava pensando, gente, ele é a expressão pura do amor. Por que eu sempre tenho que achar esse né, objeto dele assim? Eu não quero ter isso na minha casa, eu não quero olhar pra ele e pensar nessa violência, sendo que ele não é violento, não existe violência dentro dessa energia, né? A violência é limitada a nós humanos. E levou muitos anos pra eu entender e aceitar, digamos assim, que esses demônios que ele estava enfrentando somos nós mesmas. Tem gente que vai olhar e vai dizer assim, beleza, é os demônios da vida, é sempre o externo. Mas ele não limpa o externo, ele limpa o externo, mas ele não tá falando do externo, ele tá falando desse interno. São os demônios que nós atraímos pra nós, tá? Então isso aqui é uma limpeza da gente pra gente mesmo. É muito, muito interessante. Essa é a minha interpretação, tá? Holística, existem várias formas de ver. Então eu passei de detestar esse símbolo, de achar violento, pra eu amo esse símbolo. Eu entendo o divino nele. É uma outra energia. Enfim, isso é a 13ª dimensão, tá? Então a gente fala que até a 13ª dimensão, nessa oração, existem outras dimensões. Gente, se eu for falar sobre cada uma das dimensões, vocês sabem que eu sou boa de papo, hein? Isso aqui vai ser um vídeo infinito. Então, eu vou manter aqui e vou dando sequência pra vocês. Vamos lá, holísticas, então. Não. Vamos lá. Agora, pelos mestres ascensionados e nossos assistentes crísticos, para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes, suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais, dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, eu apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original infundido com a energia dourada de Cristo. Muito bem. Estão prontas para ouvir? Se vocês acham que eu já falava bastante agora a gente vai falar muito. O que é isso, né? Vamos começar pelos mestres ascensionados. São esses mestres, essas fraternidades, esses líderes espirituais, tá? Não vou me atentar muito aqui. Assistentes crísticos, Arcanjo Miguel, assistentes crísticos, todos eles que estão nessa constante forma de nos ajudar, desse aprimoramento moral nosso planeta Terra. Gente, vamos entender aqui que nós somos os vermezinhos do mundo, tá? A gente tá vibrando muito baixo. Então todos esses seres, eles olham pra nós assim, vamos lá, galera, vamos junto, vamos evoluir. Existe aqui o livre-arbítrio, a gente precisa querer
tá? Porque a espiritualidade divina, essa espiritualidade boa que a gente tá falando aqui, ela está parada do nosso lado assim, ó. E aí? Quando tu quer? E aí, vamos? Bora? Vem comigo? Só que a gente precisa querer. E para querer, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente precisa passar por desafios. A gente sempre fala da espiritualidade de uma forma tão linda, tão, espiritualidade, como eu sou espiritual. Gente, eu tô aqui falando pra vocês, hoje eu rezei, eu fiz meu momento de conexão, eu fiz tanta coisa, olha que mundo pleno, lindo, só vem coisinhas boas pra mim. A espiritualidade livre, a frequência quando a gente entende o que a gente realmente precisa mover, ela nos coloca em lugares extremamente desafiadores. Então é sobre assim, ó, tu conhece a leveza? Agora a gente te apresenta a tua fraqueza para que tu saiba botar a leveza na fraqueza. Entende? Então é como se fosse assim, as dores que a gente sente lá na aura, quando eu falei para vocês aqueles pontos energéticos dos quais a gente precisa trabalhar. Isso aí faz parte do nosso aprimoramento moral. A gente precisa disso pra gente elevar. E aí, quando eu sinto dor, o que eu sinto? Paralisação. Eu olho pra minha dor e falo assim, eu vou ficar aqui paradinho, quietinho agora, não quero fazer nada, não vou me movimentar, tá tão difícil a minha vida, não quero rezar, tô cansada demais. Daí eu até penso, eu vou rezar hoje, daí eu vou lá e durmo, não consigo rezar. Aí acontece de novo, no outro dia. Daí eu vou lá e faço outra coisa e não faço aquilo que eu tinha que fazer. Eu fico empurrando com a barriga, eu fico jogando pra frente. Isso é a nossa limitação. Isso é nós mesmas. Alguém vai dizer assim, mas é o espírito que tá intervindo, é a força inferior. Só tá intervindo porque tu quer, porque tu abriu a porta para intervir. Se não, minha filha, se tu tivesse força e a atitude de ir pra frente, de fazer indiferente, esse espírito não te acessava. Tudo aqui é porta, entende? E a espiritualidade divina, que é o que eu tava falando do livre-arbítrio, a gente abre essa porta pro espírito inferior, ele vem e ele fica junto com a gente, assim, nos puxando pra baixo, assim, tá tão gostoso aqui na cama, não vamos sair não, vamos dormir, não precisa rezar hoje. Esse é o espírito inferior. Aqui, ó, o espírito superior, ele tá aqui do nosso lado olhando assim. E aí, Amandinha, vamos, pensa em mim. Se tu te conectar aqui comigo, eu te ajudo, hein? Eu limpo esse espírito inferior aí e te ajudo a fechar essa porta. Mas tu precisa querer. Pegou? E aí eu não quero. Porque coitadinha de mim, né? Tô tão cansadinha. Eu não quero. E aí esse espírito fala assim, isso aqui tá fácil, hein? Chama outro. Vem mais, e daí chama os amigos dele, digamos assim, né? Gente, tô aqui interpretando, atriz aí de Globo me contrata, tentando resumir pra vocês como é que funcionam essas energias e como é que funcionam esses padrões. Quando esses espíritos aqui, eles fazem essas conexões e o meu livre-arbítrio, né, e a minha consciência, meu superior, não acessa esse grau elevado, esses espíritos falam assim, vamos, aqui a gente aproveita, aqui a gente coloca pra baixo. Eles têm os motivos deles, tá? Existe toda uma camada energética do plano espiritual mais denso, mais elevado, né? A gente chama alguns de umbral, outros de inferno, outros de, enfim, vários nomes diferentes aqui para isso. E eles se alimentam e se fortalecem das nossas fraquezas. Vou falar um ponto aqui delicadíssimo, mas que vocês vão pegar. Cigarro. Nós, holísticas que moramos na Europa, quantos cigarros por dia a gente vê as pessoas fumando? Quem de vocês fuma aí? Nós somos muito evoluídas, maravilhosas, estudantes, né? Estamos aqui constantemente abertas ao estudo, ao conhecimento da vida. Mas aí a vida tá difícil. Tá vindo um problema, eu preciso relaxar, eu preciso dar uma descansada. Vou pegar um cigarro. Peguei meu cigarro e fumei. Primeira vez, sozinha. Isso aqui é comigo. Segunda vez, sozinha. Eu que quis, eu que escolhi. Terceira vez, sozinha. Quarta vez, já tinha um espírito inferior passando. A energia do cigarro é densa, a energia do cigarro não é boa, tá? O cigarro, ele é uma das ferramentas do plano inferior que coloca na Terra através dos físicos, ou seja, alguém inferior foi lá no ouvidinho do físico e falou assim, vamos fumar, vamos criar aí um cigarro, vamos criar aí uma cocaína, vamos, entende? E eles fazem essas criações que são ferramentas, são formas de os humanos usarem para que eles possam acessar essa energia densa.
E aí se alimentar dessa nossa energia, tá? Eles têm os motivos deles. Eu não vou entrar nessa conversa ainda hoje, porque isso aqui é uma conversa longa demais. Enfim, eu peguei meu cigarro as primeiras vezes, fui eu sozinha, depois já não é mais eu sozinha. Começou a entrar no vício, começou a entrar numa necessidade, começou a ser assim, tá preocupante, eu quero fumar, aquela necessidade do cigarro, ela começa a falar mais alto, esses espíritos estão ali na gente, ó, vai, fuma, preciso fumar, eu te acesso aqui. Tu abre a porta pra mim, eu começo a entrar na tua vida e a necessidade vai ficando cada vez maior. Aí, holísticas, o que esses espíritos fazem? Eles não vão ficar parados o dia inteiro do nosso lado, né? Eles têm mais o que fazer, eles têm mais pessoas pra sugar, né? Tudo bem que nós somos incríveis, que com certeza, né? Quem não gostaria de ver um Big Brother da gente 24 horas por dia? Mas esses espíritos não, eles não querem. O que eles fazem? Eles colocam implantes na gente, implantes espirituais, que é o que diz aqui no texto, que daí vem, ó, parasitas, armas espirituais, o cigarro é uma arma espiritual, tá? É um modo deles acessarem a gente. Dispositivos de limitação. Não, peraí, isso aqui eu já achei. Parasitas, energias semeadas, parasitas, armas espirituais. Vamos falar disso por enquanto. Eles colocam um chipzinho na gente. Toda vez. E assim, a tecnologia do plano espiritual tem nada a ver com a nossa tecnologia terrena. Porque eles estão há 1000 anos, muito mais de 1000 anos luz na nossa frente de tecnologia. Então eles têm esses dispositivos, eles colocam na nossa aura ali, ó. Pá, coloca aqui. Toda vez que eu começo a pensar sobre um cigarro, automaticamente eu começo a pensar mais sobre isso, e aí eu vou lá e fumo. Opa, tô relaxando. Ah, que delícia, relaxei. Esse prazer. Aí o dispositivo faz pi, lá pra eles. Não esquece que pra eles é isso aqui, ó. Ele já aparece do nosso lado, não precisa, né? A partir do momento que a conexão foi feita. Eles vão estar sempre conectados com a gente. Até a gente cortar. Aí eles vêm automaticamente, o que era 1 já é 10, já é 20, já é 30, 40, 50, ao infinito e além. E aí tu pensa, tô fumando esse cigarro sozinha, tá no meu momento de prazer e de relaxamento. Não tá. Tu não tá sozinha. Tá tu e mais uma cambalhada de espírito usando, porque eles usam o nosso corpo físico, a gente tem ectoplasma, tá? Então eles acessam esse ectoplasma da nossa aura para sentir o prazer que a gente está sentindo. Então eles querem que a gente sinta prazer. Teu cigarro vai cada vez ficar mais gostoso, mais prazeroso, com mais vontade. É isso. É isso explicado assim na prática de um jeito da gente entender aqui. Eu tô falando de cigarro, talvez vocês não fumem, talvez quem fuma vai entender e vai sentir um pouco mais o que eu tô falando, tá? Gente, existe todo um processo aqui para desvincular de um vício, né? É um processo terapêutico, é um processo mental, é um processo intenso, não é uma coisa que é fácil. Então não se sinta mal ou com medo nesse momento, mas busca a tua evolução moral, espiritual, energética, o que for, tá? Busca formas de aliviar esse estresse, que não seja necessariamente com cigarro. Quando a gente vai saindo disso, esses espíritos não sentem mais necessidade de estar acoplados com a gente, e eles vão para outros lugares. Quando a gente está nesse estado, o nosso espírito superior, o nosso anjo da guarda, que está conectado com essas egrégoras, né? Ele tá parado na nossa frente assistindo. E tá assim, ó, e aí, Mandinha, vai me chamar? Me chama aí, me chama que eu tiro todo mundo aqui rapidinho. Mas tu tem que querer. Entendeu? Aí, se tu sente, tu pode ir lá simplesmente fazer uma conexão com o teu anjo da guarda e pedir: eu preciso que tu me ajude aqui, por favor. E aí vai conectando. Mas não é um dia e deu, acabou. É a todo momento. Porque nós somos mais fracas. A corda arrebenta sempre no mais fraco e a gente, como humana aqui, a gente ainda é muito limitado. Então, aquilo que a gente falou antes sobre ficar cansado, sobre, meu Deus, coitadinha de mim, mas eu mereço dessa vez. Sabe? Isso aí a gente não pode ter mais. Isso é a força que nos coloca adiante. E quando a gente daí conecta com o nosso espírito superior, gente, é muito mais difícil, entre aspas, tá? A gente evoluir do que a gente involui, do que a gente vai andar pra trás. Muito mais difícil. Porque andar pra trás é o caminho que a gente já conhece, andar pra frente que a gente não conhece ainda. E o novo dá medinho, o novo assusta, o novo é aquilo que a gente, não quero acessar aqui, tá tão confortável. Já onde eu tô. Olha como eu já sou inteligente, olha tudo que eu já sei. Como assim eu vou me permitir saber mais? Entendeu? Isso tudo tá lá no nosso inconsciente. Então, isso é uma das formas desse espírito acessar a gente. E aí eu tô falando aqui da forma consciente. Aí depois tem as formas inconscientes. Como é que é as formas inconscientes?
é quando a gente tá dormindo e a gente faz projeção astral. Todo mundo aqui projeta astralmente. Aí a gente vai lá, não faz essa proteção, não faz essa conexão com o plano espiritual, a gente não faz nada disso, porque a gente tá muito preguiçoso, e aí a gente olha e fala assim, tá tudo bem, não vou fazer nada. Vou só dormir que eu tô cansada, eu mereço dormir. E aí a gente dorme, e aí o nosso espírito, pluf, sai. Ele tá sempre conectado com a gente, tá? Mas ele sai naquele momento, e ele vai passear, porque ele é um espírito livre, o limitado é a gente, o corpo tá aqui, mas o espírito não é. Ele vai dar os rolês dele, mas ele tá totalmente conectado com nós, nas nossas limitações. E aí fica tudo meio confuso lá pra ele. E quando a gente tá falando de projeção astral e nesse plano espiritual, quando eu digo tudo é livre, gente. Então, o que nos limita é o nosso pensamento, é o nosso corpo. Eles nos colocam em certas limitações. O espírito não tem isso, então ele pensa assim, pizza, e pizza acontece. Aí ele pensa assim, diversão, e diversão acontece. Daí ele pensa assim, vou pra qualquer lugar, e daí ele vai pra qualquer lugar. Só que enquanto ele tá fazendo isso, tem outros vários espíritos encarnados e desencarnados que estão fazendo a mesma coisa. E aí a gente começa a encontrar pessoas que a gente conhece e pessoas que a gente não conhece. E aí essas pessoas dizem assim, vamos ir numa festa, vamos... Aí a gente vai pra aquela festa e chega lá, nossa, festa estranha, com gente esquisita, entendeu? E aí começa a ficar meio estranho o negócio. Mas a gente tá aqui, ó, inconsciente. Quem é projetista, assim, mais firme, que já tem mais conhecimento, sabe muito bem do que eu tô falando. Gente, eu sou, tá? Eu faço com consciência, mas muitas vezes eu faço inconscientemente projeção. E às vezes eu me pego nos buracos, mas nos buracos eu fico assim, ó, como eu vim parar aqui? E olha que eu sou, né? Ai, terapeuta holística, ai, que vibração alta. Mas não é, eu sou humana, então eu também sou limitada. E eu preciso estar em constante orar e vigiar, digamos assim, tá? Assim como todas nós. E aí a gente vai para um lugar tenebroso. E às vezes nesse lugar tenebroso a gente assina contratos com outros espíritos, a gente assina associações, a gente se conecta a eles, às vezes a gente combina de se encontrar com eles na outra noite, mas a gente não lembra quando a gente acorda, a gente nem sabe que a gente estava lá. Às vezes a gente só acorda um pouco mais denso, assim, mais cansado. Parece que eu nem descansei hoje. Nossa, parece que eu nem dormi, só fechei os olhos e abri os olhos. Quem nunca passou por isso? É os rolês que vocês estavam de noite, tá? Então é isso. Vocês, eu não. Eu sou muito evoluída. Mas é os nossos rolês, tá? É lá que a gente faz esses contratos. Então aqui ele tá falando desses outros dispositivos aqui. Então existem muitas formas de a gente se conectar com essa espiritualidade inferior. Aí tem a palavra aqui que eu acho incrível. Dispositivos de limitação autoimpostos. O que é dispositivos de limitação autoimpostos? Aqui é consciência plena, tá? Aqui sou eu mesma. É eu mesmo que faço. É quando a gente tá falando lá da quarta dimensão, onde ao longo do dia eu fico aqui, ó, só reclamando. Eu olho assim e falo, esse país não vai pra frente. Porque esse político X, esse político Y tá fazendo X coisas que eu não gosto. Olha só, que porcaria. Porque eu queria isso, porque eu queria aquilo, e nada vai acontecer, porque nada vai mudar, porque nada. E aí eu vou vibrando aqui, ó. Vou vibrando aqui, e aí eu vou falando, e eu não preciso nem estar verbalizando, tá? Eu tô pensando isso aqui, eu tô vendo jornal, que lindo ver jornal. Jornal é o maior rádio de frequências negativas que a gente pode ter, tá? Jornal, novela, essas coisas, ó, se coloca numa frequência bizarra. Mas aí o jornal, tá lá passando a notícia, é sempre sensacionalismo, né, gente? Já viu o jornal com sensacionalismo? Precisa vender, né? E aí eu vou entrando na frequência, eu vou ficando com raiva. Vou dizer assim, político, filho da mãe, tá fazendo isso com o meu país. Olha só. Olha, estão roubando das pessoas. Estão não sei o que. Tô aqui, ó. Vibrando. Aí começa a ver o espírito. Opa, olha a Amanda abrindo a porta. Vou entrar. Eu abri a porta da minha casa para uma frequência baixíssima de espíritos que também estão com muita raiva. Eles estão com raiva. Eles podem estar com raiva por coisas diferentes. Mas é a frequência da raiva. Não interessa o motivo. Interessa a frequência. É a raiva que eu sinto. Outros espíritos vêm associados à minha raiva. Abri a porta. Esses são os dispositivos de limitação autoimpostos. Fui eu. Não tinha espírito inferior. Eu escolhi. É a minha escolha. A gente tem que ter consciência, muita consciência das escolhas que a gente faz. Todos os dias, pra tudo. E eu sei, holística, pode ser cansativo. E é cansativo mesmo. Mas foi a gente que escolheu nascer.
quando a gente estava lá, antes de vir para essa terra, antes de vir como cada uma de nós, antes de eu ser Amanda e eu era alguma outra forma, alguma outra entidade, eu tava assim, por favor, por favor, por favor, eu quero tanto vir pra terra, eu preciso aprender, eu tenho coisas para melhorar, eu tenho coisas para evoluir, deixa eu vir passar por essa experiência. Eu implorei, eu fiquei numa fila para encarnar. Eu fiquei lá observando meus pais antes disso, eu fiquei perto do, né, até acontecer, até eu vir pra terra. E aí chega aqui, o que eu faço? Ah, é chato essa terra, hein? Não gosto. Vou ficar de preguiça aqui. Nem sei o que tá acontecendo. Não vou estudar, não vou evoluir. Vou só trabalhar. Vou ficar aqui na minha primeira consciência, tá? Fui pro trabalho, paguei meus impostos, comi, dormi. Ó que fácil. E aí nada acontece, nada acontece, nada acontece. Desencarnei, cheguei lá em cima, a consciência plena do meu superior tomou conta. Eu olho, puta que pariu. Não fiz nada do que eu falei que eu ia fazer. Não aprendi nada que eu disse que eu ia aprender. Não evoluí. Tô igual. Por favor, por favor, por favor, deixa eu voltar de novo, deixa eu voltar de novo. Entende? E aí acontece de novo, de novo, de novo. E a gente cai aí na roda de Sansara, no nosso ciclo infinito de ir e vir, ir e vir, ir e vir, ir e vir, tentando aprender cada vez mais. Então, holística, se tu tá vendo esse vídeo, é porque tu sabe, tu escolheu, tu tá aqui porque tu quer. Assuma as suas consequências. Assuma, né, quem tu nasceu pra ser e seja quem tu nasceu pra ser. Dá o teu melhor. Digo isso, sente no coração. Vai ter gente que vai ver esse vídeo e vai querer dar uma porrada em mim, eu sei. Mas vamos com amor, tá? Aqui que eu tô falando isso com muito carinho, com muito amor. Cada um na sua evolução, cada um no seu momento. O que pode parecer pequeno pra um é gigante pra outro. Pode ser a missão de vida do outro. O que pode parecer pequeno pro outro, enfim, é a vida, é o nosso ciclo. Por isso que estamos em uma egrégora, estamos numa jornada. Estamos todas juntas num coletivo, encarnadas ao mesmo tempo no planeta Terra, mas cada um de nós vive uma jornada individual. Então, gente, a gente vai lá e pede, né, para esse Arcanjo Miguel, para ele dissolver completamente cada um desses implantes, essas energias semeadas, isso tudo que está acontecendo. Por que que às vezes, para algumas pessoas, pode ser mais pesado essa oração, tá? Porque a gente está dissolvendo aquilo que era confortável até então. Até então, esses nossos bloqueios, essas nossas travas, ela era confortável. Lembra da história do cigarro que eu contei aqui pra vocês? Olha que gostosinho, gente. Aí, de repente, vem o Arcanjo Miguel aqui e fala assim, ó, estamos tirando, estamos quebrando, e aí? Tu vai ter que reaprender a ser quem tu é, te libertar, né? A próxima frase aqui, inclusive, é isso. Eu sou livre. Não é eu quero ser livre. Não é talvez eu seja livre. Não estou pensando, mentalizando que eu sou livre. Eu sou livre. Eu declaro isso. Eu assumo, eu bato no peito. Eu sou livre para ser quem eu sou. Eu sou livre. Isso, ó, ajuda. Não esquece que o Arcanjo Miguel não está trabalhando sozinho, tá? Por isso que a gente tem que manter essa rotina. Ele precisa que a gente esteja em harmonia. A gente tem que chegar lá. A gente tá aqui na quarta, ele tá na 13ª. Ele tem que se abaixar para vir, a gente tem que subir para alcançar ele. Para estarmos juntos. Então temos que subir. Temos constantemente que subir. Para subir dói, tá? Nem sempre é fácil. Mas a gente sempre pode escolher o caminho do amor ou o caminho da dor. O problema é que nós somos muito limitados e normalmente a gente escolhe a dor. Mas faz parte da nossa evolução. Importante a gente evoluir, a gente aceitar e sermos livres. Aí a gente cai nessa frase onde diz, eu sou livre, e é dito 7 vezes, tá? 7 é um número cabalístico, é um número mágico, né? É um número que muitas coisas acontecem, 7 dias da semana, ou 7 raios, né? Ou 7... Enfim, muita coisa é 7. Se vocês pararem para observar aí, vocês vão ver. E aí, inclusive, vamos fazer curiosidade aqui, meu nome, né, gente? Amanda Zaine. Zaine é meu nome artístico, digamos assim, não é meu nome real. É um nome que eu escolhi para ser terapeuta, né? Para assumir esse papel terapeuta. Zaine é 7 em hebraico. Tá? A oração, a língua de Jesus, né, do qual ele se manifestou na Terra, era hebraico, então eu uso isso como uma simbologia, um número mágico para mim também. E aí a gente fala, eu sou livre 7 vezes, para confirmar esse decreto. Aí depois aqui,
Eu ser conhecido como, declare aqui seu nome nessa encarnação particular. Por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos, contratos de associação, tudo isso que a gente falou antes, tá? Que não servem mais ao meu campo de energia, agora e para sempre, em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Então é só um pedido aqui, uma declaração nossa, para que, ó, leva, tira isso aqui de mim. E aí, eu sou livre, eu tô assumindo agora que eu preciso cumprir o meu papel a partir dessa oração. Eu assumo, tá? É a autorresponsabilidade aqui. Para assegurar isso, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha de todos os contratos, dispositivos que não honram a Deus, incluindo todas as alianças, seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço ao Espírito Santo que testemunhe essa libertação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isso agora adiante, retroativamente, que assim seja. Então, quem é Shekinah? Gente, Shekinah, ele é o Espírito Santo, tá? Existem várias formas, novamente, estamos falando aqui do mundo holístico, da gente ver e interpretar ele. Uma delas aqui eu entendo aqui, é que ele é a personificação do Espírito Santo. Talvez não seja aquele Espírito Santo do Pai, do Filho, né? É aquela renúncia do Espírito Santo também. Mas ele é a morada de Deus da Terra. Ele é uma expressão divina. Ele seria um anjo mais próximo de Deus, que testemunha as coisas no planeta Terra e leva para Deus. Deus aqui, a gente usa a palavra Deus porque é uma forma, né, tanto na oração, quanto da gente entender que é uma força maior, que é algo além. Deus não precisa ser Deus, tá? Deus pode ser muitas coisas. Deus é o ar que a gente respira. Deus é aquilo que a gente não sabe o que é, mas intuitivamente a gente sabe que ele existe. Existe uma força dentro de nós que diz, né, a semente de Deus, a centelha de Deus. Cada uma de nós tem um. Ela nos conecta com o divino. Essa força nos guia. A gente sabe que ele existe. A gente não faz ideia do que ele é. E eu falo ele aqui de novo, né, gente? Sem gênero, sem sexo. Não existe isso. Só existe no planeta Terra. Vamos lá. É só uma forma da gente identificar. Então, esse Espírito Shekinah é isso, tá? Gente, eu poderia fazer vídeos e vídeos falando só sobre isso, mas aí seria muito longo e eu tô tentando, juro que eu tô tentando resumir pra vocês. Aí vamos lá. Eu agora ordeno que todas as entidades que estão ligadas com esses contratos se cessem e desistam e abandonem meu campo de energia, agora e para sempre. Tá, vamos lá. Para assegurar isso, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah. Gente, tô lendo de novo, ó, tô doida. Então, vamos lá. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus, através do domínio de Cristo, e a dedicar o meu ser inteiro, o meu ser físico, mental, emocional e espiritual, à vibração de Cristo. Desde este momento em diante e em retroativo, mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, todas as coisas no meu ambiente que ainda me servem à vibração de Cristo também. Tudo que a gente já falou aqui, tá? É isso. Tudo aquilo que é o nosso espiritual, ó, ser físico, mental, emocional e espiritual. Isso tudo junto é a nossa espiritualidade. Tudo que eu penso, digo e faço é a quarta dimensão que a gente está falando aqui, tá? A quarta dimensão trazendo para a consciência. Todas as coisas no meu ambiente que ainda me servem, aquilo que eu utilizo, né? Os presentes que eu ganho, aquilo que eu compro, a intenção que eu dou quando eu compro algo, quando eu trago algo para dentro da minha casa. Nossa casa é sagrada, sagradíssima. Não convide ninguém para sua casa que você não queira que esteja na sua casa. Não traga nenhum objeto que tu não queira que esteja na tua casa. Isso é muito importante. Então é tudo isso, né? E aí eu tô pedindo aqui, então eu tô declarando que isso transmute libertação, né? Daí vamos lá. Ademais, dedico meu ser, minha própria maestria, o caminho da ascensão, tanto do planeta como meu. Havendo declarado tudo isso, agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam mudanças em minha vida para acomodar essa nova dedicação. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe isso também. Eu agora declaro isso a Deus, que assim seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, aqui a gente está falando, né, do planeta. Aqui quando ele fala do planeta,
a gente não fala muito sobre isso, porque a gente nem pensa muito sobre isso. Mas o planeta Terra, se o planeta Terra não existe, se a gente não cuida do nosso planeta, nós não existimos. Nós dependemos desse planeta, dessa terra, desse chão que a gente pisa. A gente depende disso. Então a gente manda luz. A gente ainda não tem essa consciência tão plena desse cuidar do planeta real, né? Nós ainda estamos descobrindo isso. Então a gente fala assim, fecha a torneira, né? Não jogue produtos químicos na água. A gente tem, isso é uma consciência assim, mas existe aí uma consciência muito maior que é de cuidado desse planeta Terra que a gente ainda está desenvolvendo. Como a gente ainda não faz isso com plenitude, o mínimo que a gente pode fazer é mandar essa luz pro planeta Terra, tá? Quando a gente fala do aterramento, por exemplo, que é aquele botar os pés descalços no chão, nós somos a Terra somos nós. Nós somos uma completude, dependemos de uma da outra para viver. Aliás, nós dependemos dela, né? Ela não depende tanto assim da gente. Ela existe para nós nesse momento, mas ela é amplitude. E pensa na idade da Terra, gente, quantos anos da Terra e quantos seres já passaram por aqui. Quantas vezes a gente esteve aqui? Pensa nisso! Enfim, aí a gente tá falando então desse ponto. Tem muitos caminhos aqui, também a gente tá falando que todos nós, gente, todos nós estamos ligados ao chão. Basta ser humano, basta estar na Terra vivendo nesse ano, nesse momento, que nós estamos ligados ao mesmo chão, nós pisamos na mesma terra, nós respiramos o mesmo ar. Vamos falar da delícia e da plena consciência que é respirar. Por que a gente não fala sobre isso? A gente esquece, a gente fala assim, vamos fazer meditação, exercício de meditação, tem que respirar, tá? Respira pela barriguinha, né? Solta. Tá, mas o que significa isso? Por detrás de tudo isso, o que é esse respirar, esse ar que a gente respira? Nós dependemos do ar para sobreviver, se a gente não tem ar, a gente não sobrevive. Olha só, a gente não tem essa consciência, mas a gente precisa disso para viver, para sobreviver. O ar é o mesmo. Ele fica na nossa atmosfera. Esse ar é o mesmo desde a existência desse planeta, desde quando ele surgiu. Nós estamos respirando o ar que os dinossauros respiraram. Nós estamos respirando o ar que Jesus respirou. Nós estamos respirando o ar que todos os seres que já existiram e que ainda vão existir nessa terra respiraram ou vão respirar. Nós estamos totalmente conectadas. O ar que sai do meu pulmão já entrou no teu pulmão. Pensa nisso. De uma forma ou outra. Nós estamos inteiramente, totalmente conectados. Nós fazemos renovações desse ar, né? A Terra renova esse ar com as forças dela, com o mar, com os plânctons, né? Com tudo que acontece, as árvores, né? A celulose, tudo mais. Tudo isso são renovações desse ar. Ainda assim, o ar é o mesmo. E essa é uma das formas de conexão, de mostrar que nós somos um. É por isso que ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós somos absolutamente iguais. Nós dependemos das mesmas coisas para viver, para sobreviver. Isso é a nossa igualdade. Eu posso olhar para um ser humano detestável aos meus olhos e dizer essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, babá, dedinho do julgamento aqui, ó. Ela é igualzinha a mim. Só que ela tá numa frequência diferente. Uma frequência mental, uma frequência energética, mas nós estamos frequentando o mesmo lugar físico, absolutamente o mesmo lugar físico. E é aí que entra esse amar o outro como a ti mesmo. Isso é cuidar do nosso planeta. É olhar para o outro e entender, tá tudo bem, cada um de nós tem as suas limitações. E tá tudo bem, com sinceridade no coração, tá? É olhar e dizer, é isso. Vamos lá! Então é isso aqui, daí depois aqui. A mente de Deus inteira e cada ser nela contido. A mente de Deus inteira. A gente nem faz ideia do que é a mente de Deus, mas a gente entende isso como algo tão superior que seria cada ser nela contido. Cada vez que Deus pensa sobre a existência de cada um de nós, se é que ele pensa na gente, a gente não tem esse conhecimento, mas é essa forma de internalizar aqui. A todas as experiências das quais eu tenha participado e a todos os seres que necessitam dessa cura. Tu vê que ele fala seres, não fala humanos. Lembra? Bactériazinha da unha, o macaquinho na árvore, aquele que ainda nem nasceu. Todos os seres. Sejam conhecidos ou desconhecidos de mim. Conhecidos ou desconhecidos. Qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo.
Aqui ele tá falando de experiências das quais eu tenha participado, tá? O que é esse cura e perdoa aqui, que vai voltar diversas vezes nessa oração? Nós temos muita dificuldade de perdoar, tanto ao outro quanto a nós mesmos. E quando a gente fala de uma expressão de amor, o amor, ele é perdão, tá? Não esse amor que a gente conhece aqui na Terra. A gente já falou sobre esse amor aqui da Terra. O amor que tá além, o amor lá da dimensão, lá da egrégora azul, aquele amor lá de Arcanjo Miguel. Ele é sobre igualdade. Ele é total igualdade. É algo que não é nem mensurável. Eu não conheço esse amor pra dizer, sabe? E ninguém na Terra conhece. Jesus, que veio à Terra. Mas além dele, né, tipo, tem os outros seres, claro, divinos que vieram, mas aqui falando de uma forma mais, né, mais limitada aqui pro vídeo. É um outro amor. É um amor totalmente diferente daquilo que a gente sente. E ele tá na igualdade. Então eu preciso perdoar o outro. Porque na vida passada, na outra dimensão, em outros momentos, a gente já fez muita porqueira. Mas muita porqueira. Nessa vida aqui, ai, como eu sou maravilhosa. Gente, eu não mato nem a formiga. Né? E aí eu olho pra formiguinha e digo assim, ai, formiguinha, deixa eu pegar tu e botar tu lá na rua. Olha como eu sou divina. Nessa vida. Por enquanto. Não, mas nessa vida. Vidas passadas, a gente deve ter feito atrocidades. Eu não lembro, graças a Deus, obrigado, Senhor. Tem tanta gente que fica querendo lembrar das outras vidas, né? Mas por quê? Por que a gente vai lembrar? A gente esqueceu como um presente para que a gente possa evoluir nessa vida? Pra que ficar lembrando das outras? Bom, mas a gente já fez muita coisa. Muita coisa. E a gente já teve raiva de muitas pessoas, histórias atravessadas, né? Houve épocas em que matar era mais normal que viver. A gente tava lá. A gente fez essas coisas. E alguns desses espíritos ainda não encarnaram. Né? Que a gente tirou, as vidas que a gente tirou, alguma delas ainda não voltou, ainda não evoluiu, escolheu outros caminhos. Elas têm essa liberdade. Mas elas estão lá. E aí elas ficam nos procurando. Em limitações de tempo diferente, em espaços diferentes. E nos encontram. E a gente precisa perdoar. A gente precisa perdoar eles. Porque eles estão em busca da gente ainda, e nós precisamos perdoar nós mesmos. Porque a gente aqui, ó, não lembra, mas aqui sabe muito bem o que a gente fez. E quando a gente aqui, né, lembra desse cérebro que eu tô contando pra vocês lá, a gente ganha essa consciência e diz assim, eu te perdoo, eu me perdoo. Isso é liberdade. Isso é eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, tá? E aí a gente começa a soltar alguns padrões. Vamos lá. Agora apelo ao Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain para que ajude e testemunhe essa cura. Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Tá, antes de eu chegar nessa parte, eu falar aqui sobre os espíritos. Eu até anotei, deixa eu pegar aqui para falar para vocês direitinho. Shekinah a gente já falou, né? Ele é a testemunha, ele seria o nosso Espírito Santo. Senhor Metatron, já que eu anotei aqui, ó. Senhor Metatron, ele... Gente, poderia gravar um vídeo completo falando sobre isso, não vou, tá? Eu vou resumir. Mas ele é o que a gente chama de anjo dos serafins, digamos assim, né? O príncipe dos serafins. E ele trabalha com o Arcanjo Miguel juntamente. Então o Arcanjo Miguel limpa e ele te leva depois disso para a sabedoria da luz divina. Então, né, quando o Arcanjo Miguel vem limpar, ele não só diz assim, xô, espíritos com a sua espada, e fala assim, vou lutar com vocês, seus amores. Não, ele pega e fala assim, olá, querido espírito maravilhoso que está aqui com esse ser de luz, tu é tão luz quanto ela, vocês são iguais. Tão luz quanto eu, que um dia você, porque o tempo não existe, então, em algum momento, esse espírito inferior que está aqui coladinho na gente, vai ser um espírito de luz tão forte quanto o Arcanjo Miguel. E Arcanjo Miguel é uma egrégora, lembrando disso, mas tudo bem. Aí, esse espírito, ele olha e diz assim, olá, Arcanjo Miguel, o que você quer? E aí ele convida. Tu pode continuar exatamente como tu está, né? Só que no caso com outra pessoa. Porque tu também tem a tua liberdade, com ela não mais, porque a gente tá selando aqui esses nossos contratos, né? Com ela agora. Mas tu pode escolher continuar como tu tá, procurando teus parasitas, ou tu pode vir comigo e evoluir. E estar em constante transição de outro modo. E aí a gente chama de colônias espirituais, a gente chama de outros nomes, os quais ele dá encaminhamento para esses espíritos, tá?
Então, quando isso acontece, quando esse espírito aceita, ele é levado com o Arcanjo Miguel, mas aí quem assume seria já a egrégora do Metatron, né? E que é um nome difícil, né? A gente sabe, mas aí é ele que vai limpando e trazendo a sabedoria e a luz divina. Então, esse espírito que até ontem tava assim, ó, eu quero detonar a Amanda, eu odeio ela me matou faz 3 encarnações. Essa mulher tacou fogo na minha casa, eu queimei as bruxas, né? As vidas passadas. Ele tá aqui colado com raiva, com raiva, com raiva, com raiva. O Espírito Arcanjo Miguel vem, convida ele adiante e ele olha e diz, tudo bem. Então agora Metatron começa a trazer sabedoria e luz divina para acalmar o coração dele, os sentimentos dele, diz assim, olha, tá tudo certo. Agora tu vai ser amparado por X colônia, por X lugar e a sequência vai dando continuidade. Então eles trabalham juntos sempre, tá? São Maitreya. Então, São Maitreya, né, que a gente chama, ele é o Buda do futuro. Então, ele é um espírito, né, uma consciência que representa a compaixão universal. Então, ele é como se fosse também o amor puro, divino, de outras formas, né? Porque aqui a gente tá falando até de Buda, trazendo Buda nessa conversa. Essa é uma outra interpretação, uma outra forma de perceber e de sentir. Enfim, é isso. Quem sentir de pesquisar mais, pesquise, que tem muita história aqui por detrás. Vamos lá, então. Aí ele diz assim, testemunha essa cura, né? Eu os perdoo por tudo que necessita ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoe por tudo que necessita ser perdoado entre vocês e eu. Esse vocês, essa conversa que tá acontecendo com esses espíritos inferiores também, né? E a gente tá pedindo aí para esses espíritos superiores, para esses, né, ascensionados, nos ajudar. O mais importante, que é que diz, eu me perdoo a mim mesma por tudo que necessite perdoado entre minhas encarnações passadas e meu eu superior. Exatamente o que a gente falou. Lembra? As consciências. E eu tomo consciência que eu peço, por favor, meu superior, que sou eu, que sabe de tudo, sou eu onipresente. Me perdoa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, sabe? E esse me perdoa, gente, é muito lindo, é muito lindo. Porque a gente começa a entender uma outra forma de nos ver, de nos amar. É um amor que tá além. Eu sei que aqui a gente ainda fala, né, de se olha no espelho, fala que se ama, né, fala coisas positivas pra si mesmo. Isso é um exercício pra gente chegar lá, pra gente entender o nosso eu superior, que já viu tanto, 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 e nós somos uma coisa só. E aqui eu tô tão limitada nessa, né, terra, mas é uma escolha tão gostosa, é uma limitação tão boa, tão... É um presente encarnar. A gente coloca isso na cabeça de todo mundo. O maior presente que a gente pode receber da vida, do universo, das energias superiores, daquilo que for, é essa encarnação. Tá? Essa encarnação é a nossa maior consciência nesse momento. É o maior presente que a gente pode ter. Nossa consciência para nós mesmas, hein? Que depois a gente chega em outras conversas aqui. Mas vamos lá. Agora estamos coletivamente curados e perdoados, estamos elevados aos seres crísticos, nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo, que é o amor dourado de Cristo. Esse amor dourado de Cristo, as meninas do reiki, quem já fez reiki aqui, né, ou quem trabalha com aura, com projeção astral, já viu alguns cordões que a gente chama assim, né, do nosso corpo, que são luz douradas, luz pratas, né? O nosso corpo ele está muito conectado com luz pratas. Cristo ele está conectado a uma luz dourada. Então, quando a gente faz terapias holísticas de um modo geral, para mim particularmente que vejo, né, essas luzes que tem esse canal de aura mais aberto, eu consigo ver. E aí é sensacional, porque dos meus pés saem a luz prata. Da minha cabeça, do topo da cabeça, aqui tem a glândula pineal, tá? E ela é uma glândula de mediunidade incrível, incrível. Quando eu estou no meu estado de meditativo, no meu nirvana, essas luzes, elas se conectam, chão e terra, divino, superior. Tudo é uma coisa só. E aí a gente vê essas luzes dourada e prata, dourada e prata, dourada e prata, assim, ó. Meu eu superior, a luz dourada do Cristo, vindo diretamente até mim, tá? Então, é claro, quando eu falo diretamente até mim, vamos vestir os meus sapatinhos da humildade para explicar isso para vocês.
Existem aí camadas, a gente tá falando, eu sou aqui, uma mera mortalzinha, tentando chegar na quinta dimensão, ali, sabe? Tentando ir pra lá. E nós estamos falando, se nós estamos falando que Arcanjo Miguel, 13ª, Jesus Cristo, meu povo. Esse homem, ó, já está muito, muito, muito mais além. Então, essa luz dourada, ela passa por todos esses processos, ela passa por essas hierarquias, digamos assim, e chega até nós. Lembrando, nós somos a centelha de Deus na Terra. O nosso ar, ele é uma troca energética com todo mundo. Então, chega até nós de formas diversas, por caminhos diversos, tá? Não tem aqui um certo e errado, cada um chega de um jeitinho. E aí é lindo de ver. E aí, né, a gente representa, Jesus é representado, essas forças crísticas, então são esses seres de luz superior com essa luz dourada. E essa luz dourada passa, e é sensacional, gente, quando eu faço terapia holística com vocês, porque eu sei que vocês não estão vendo muitas vezes, né? Vocês estão ali sentadinha me acompanhando, mas eu estou vendo esse fluxo de energia entrando e saindo, passando pelas minhas mãos e chegando a cada uma de vocês. É muito legal, muito legal, muito legal, muito legal mesmo. É gostoso de ver, porque daí a gente vai entendendo, e a gente vai sentindo, e a gente vai vendo a energia. Não, eu penso assim, ó, parênteses, todos nós somos médiums. Tantã, surpresa, todos nós. Então ser médium não é assim, uau, eu sou médium, hein? Não, é a mesma coisa que dizer assim, uau, eu tenho dedos, hein? Uau, cotovelo, sabe? É assim, é normal, é natural. A diferença é quando a gente tá com mais consciência ou quando a gente necessita mais, porque também mediunidade faz parte de uma das provas da nossa vida, né? De um processo de evolução constante das nossas vidas anteriores com essa, a gente tem a mediunidade mais aberta. E conforme a gente estuda e a gente quer, porque existe o nosso livre-arbítrio, a nossa mediunidade abre. Às vezes acontece o quê? A gente não estuda o suficiente e aí não abre essa mediunidade, porque não era para abrir, porque a gente tá ainda aqui, ó, numa outra frequência, a gente precisa curar outras coisas nessa vida, ou às vezes ela já abre desde que a gente nasceu, ou ela vai se abrindo ao longo do processo conforme a gente vai estudando, porque isso também faz parte da nossa cura, faz parte da nossa evolução, né? E tem toda uma delicadeza aí por detrás, que seria o nosso ego, né? A gente, lembrando que ego não é algo ruim, é algo bom, mas a gente usa o ego também como uma expressão de, essa pessoa se acha, ou algo assim, sabe? Que a mediunidade pode trazer isso dependendo da pessoa. Então, às vezes, tem pessoas que, tipo assim, estão com a mediunidade abertíssimas e aí, ao invés de fazer coisas boas, fazem coisas que não são legais, porque tá mais importante pra elas se aparecer pros outros e contar assim, ó, hein, eu vi um espírito X hoje, eu fiz um espírito, nossa, me conectei aqui, ó, com a luz de Cristo. E aí tu vai perdendo a tua conexão divina. Sabe? Então, essa humildade, ela não é uma humildade de, a gente precisa ser muito humilde, pequenininho aqui, tá? Não, pelo contrário, expanda-se, estude, para olhar para isso e entender assim, cara, que bênção Deus me deu, que eu pude vir com essa mediunidade, que eu posso estudar e aflorar ela, para que eu possa, né, no meu caso aqui, ajudar ainda mais mulheres a encontrar sua própria luz, a encontrar seu caminho. Olha que lindo, gente, que missão de vida maravilhosa, sou extremamente grata a isso. E eu falo isso com luz no coração, tá? Não falo isso de um lugar de estou me achando aqui. Pelo contrário. E isso faz parte de um dos nossos graus de espiritualidade, de moral, de intelectualidade aqui, que é quando a gente também começa a deixar essas aparências, a gente vai perdendo um medo ao longo do processo. A gente vai olhando pra pessoa assim, você mexe tão natural quanto beber água, quanto tomar meu chazinho aqui, ó. É isso, tá? Então, vamos naturalizar essa parte holística, vamos naturalizar ouvir espíritos, vamos naturalizar ter uns sonhos bizarros, porque é natural. Vamos acessar a nossa naturalidade. Certo? Ai, gente, eu falo bastante, né? Vamos lá, então. Onde é que eu tava? Porque eu já me perdi aqui, gente. Tá, luz de Cristo. Aí depois, somos livres de todas as vibrações da terceira e quarta dimensão. Já falamos bastante sobre isso, né? Não vou precisar voltar aqui. Vocês já pegaram, já entenderam. Então, todos os cordões, laços psíquicos unidos a essa entidade, dispositivos implantados, contratos, energias semeadas, estão agora liberados e curados. Já falamos sobre isso também, tá? Foi passando por processo aqui. Reconheceu, testemunhou e agora tá liberado. Tá? Esse aqui é o processo. Aí diz assim, eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e edifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e a retorne a mim em seu estado purificado.
que é Saint Germain? O que é a chama violeta? Lembra que eu comecei essa conversa toda? Pra quem lembra, falando de São Miguel, que ele é do raio azul, São Germain do raio violeta, tá? A gente tá falando desses 7 raios iniciais, lembrando que tem mais raios, mas aqui a gente tá falando dessa linha, que é lá da Fraternidade Branca. Ele é um dos líderes da Fraternidade Branca, ele guia esse estado purificado da chama violeta. A chama violeta é uma forma energética espiritual de transmutar as nossas energias. Então ela transmuta, ela pega aquilo que era negativo e transforma em positivo, ela faz esse processo dentro de nós. A chama violeta a gente pode fazer uma conexão e usar ela para nos limpar. Tá? Isso é a chama violeta. Então o Arcanjo Miguel plenamente pede essa ajuda. Vocês entendem aqui que a gente olha para o Arcanjo Miguel e pensa assim, uau, Arcanjo Miguel, guerreiro, mas constantemente são energias atreladas, alinhadas, estamos todos unidos a uma coisa só, e ao mesmo tempo um ajuda o outro, pede aqui, ó, eu encaminho para esse lado, eu encaminho para o outro, eu encaminho para aquilo. É isso que forma a nossa vida. Então, às vezes a gente pensa assim, né, o nosso ego, por exemplo, assim, eu faço parte da egrégora azul, tá? Por isso que eu tô fazendo da egrégora azul aqui também, e da egrégora de Arcanjo Miguel. Isso, né, quando eu comecei a descobrir, quando eu comecei a sonhar, lembra que eu vinha com aqueles sonhos e tal, que eu comentei aqui com vocês. Gente, quando eu descobri que eu fazia parte dessa egrégora, pensa em alguém que se achou, tá? Fui eu, assim, ó. Eu coloquei aqui, caramba, hein? Só, dig. Faço parte da egrégora azul. Faço parte de como, né? Sendo um micróbio da egrégora azul, mas eu tô lá, faço parte, tá tudo bem. E aí eu mexei demais. Mentalmente, né, gente? Tipo assim, não queria. A gente nunca quer falar em voz alta aquilo que a gente pensa quando a gente pensa essas coisas. Mas eu tava pensando assim, uau, arrasei, cara. Achando que eu era muito especial, né? Ó, pobre, mera mortal. Aí eu fui entendendo ao longo do processo o significado real de fazer parte disso. Todas nós, holísticas maravilhosas, fazemos parte de uma egrégora, tá? Ninguém aqui é especial. Eu também não. Queria, adoraria, mas não sou. Então todas nós fazemos parte de uma egrégora, de uma forma, desses guias espirituais. Eu até aquele momento estava mais conectada com a egrégora azul. Hoje em dia eu trabalho com mais plenitude e estou conectada com a egrégora de São Germain, que é essa linha de transmutação. Então esse processo de pega aqui de Arcanjo Miguel e limpa aqui e transmuta com São Germain já está mais natural dentro de mim. Ao longo do processo, ao longo do tempo, todas nós vamos entender que a gente pode ter uma egrégora guia, ou aquela que primeiro se manifesta, ou algo assim, mas que nós fazemos parte de todas as egrégoras. A gente vai passar por elas. Esse é o nosso processo de evolução, tá? Então é muito mágico quando a gente descobre a primeira egrégora. É muito mágico isso. A gente fica tipo assim, agora tudo faz sentido, porque daí, né, aqueles sonhos, enfim, as nossas sensações internas a gente entende que fazia sentido por aquilo. Mas aí quando a gente tem mais entendimento, então a gente começa a entender que nós fazemos parte de tudo. Nós somos o tudo que está em todo. É isso. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que nós estávamos já, gente. Aí diz assim, uma vez que essas energias regressem a mim, eu peço que esses canais, através dos quais se drenavam minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere da cadeia da dualidade. Senhor Metatron a gente já sabe quem é, né? O que é cadeias da dualidade? Cadeias da dualidade é a nossa forma limitada como ser humano de sempre entender duas coisas. Então assim, ou é bom ou é ruim. Ou é certo ou é errado. Ou é feio ou é bonito, ou é isso ou é aquilo. Nós, como seres humanos, vivemos nessa cadeia de dualidade. Então é muito difícil para nós olhar para o outro como igual. Lembra que eu já trouxe, né, nessa conversa longa que estamos tendo, eu já trouxe esses exemplos aqui para vocês. Mas como é que eu vou olhar de igual para alguém que cometeu um assassinato nessa vida? Eu não consigo. Né? Ou eu tento conseguir. Mas aí eu olho e penso assim, meu Deus, cara, como é que eu tô dentro... Se eu estivesse numa sala com um assassino, eu vou dizer, se eu tô na sala com alguém que matou outra pessoa, sabe? Eu ia ficar nervosa com aquilo, eu olhava aquilo e pensava assim, gente, que doideira, eu sou tão boazinha, eu sou tão querida, eu sou tão da galera, eu tiro a formiguinha aqui do espaço, como assim eu tô aqui nessa mesma sala? Eu sou boa, ele é ruim. É isso que a gente faz naturalmente. Só que
Vamos dar a real aqui pra Amanda? Vamos cair na real? Querida Amanda, nessa vida você não matou ninguém. Nas outras já fez coisa muito pior. Vocês são iguais. Tu e aquele assassino são iguaizinhos. A diferença é, neste momento, nessa linha de tempo, lembrando que as linhas de tempo não existem aqui, mas a gente falou lá na terceira dimensão, que para esse planeta Terra, pra gente se entender como ser humano, a gente entende essa linha do tempo, passado, presente e futuro. Nessa ideia aqui, parece que vocês são muito diferentes, mas vocês não são, vocês só estão em graus energéticos diferentes. Será que tu consegue olhar para esse, até então, né, assassino e entender que ele é um ser humano igualzinho a ti? Será que tu consegue perdoar ele por tudo aquilo que ele fez? Ou será que tu te perdoa por tudo aquilo que tu fez? Ou será que se tu lembrar, se tu tirar esse véu do esquecimento divino que a gente recebe e lembrar de quem tu era, tu vai conseguir seguindo evoluindo ou tu vai ficar presa ao teu passado com medo de ti mesma? E aí, Holística, eu te pergunto, vai conseguir? Quer lembrar das vidas passadas? Quer? Porque eu sei que todo mundo chega aqui pra mim e fala assim, ai, quem eu era a vida passada? Para de querer saber quem tu era a vida passada. Parou. Vai trabalhar essa vida. Se tu não lembra, tem motivo. E se tu lembra, Holística, também tem, tá? Porque eu lembro de umas coisas minhas aí. Eu lembro de bastante coisa, na verdade. E tem motivo pra eu lembrar. Cada uma de nós está no seu processo de evolução. Vamos respeitar a nossa evolução. Daí, vamos lá. Então a gente tá pedindo aqui, né? A gente pede a Metatron que, deixa eu achar aqui, que nos liberte dessas cadeias da dualidade, que a gente consiga olhar para esse ser humano e ver ele como um ser humano. E ver ele como um ser que precisa de evolução, assim como nós precisamos, né? Porque nesse momento, né, numa outra realidade, eu posso ser a pessoa que estou numa sala com outra pessoa, muito mais evoluída, e ela vai olhar para mim e vai pensar, caramba, hein, como é que eu tô dividindo uma sala com esse songamonga aí? É isso, né, Holística? A gente não se dá conta, né? Porque a gente é sempre a bolachinha mais recheada do pacote, né? É isso que a gente aprende. E bolachinha, que eu sou gaúcha, então eu falo bolachinha aqui. Tá, mas vamos lá. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo, cure as minhas feridas, cicatrizes. Também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com seu selo. É só uma representação aqui do selo de Arcanjo Miguel, né? Que tem a espada, tem o escudo, que ele nos marque, que ele cuide, lembre da gente. E ele sempre lembra, Holística. O lance é a gente lembrar dele. É a gente conseguir fazer esse processo de lembrar todo dia dele. Dizer assim, estamos conectados, hein? Não me desampara aqui que, ó, eu tô no caminho, tô evoluindo, preciso subir. Então, que eu seja protegida das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. Qual é a vontade do nosso Criador? Que eu seja quem eu nasci pra ser. É só isso. Seja quem tu nasceu pra ser. Seja a tua melhor versão de ti mesma hoje. Para eu ser que eu nasci para ser, eu tenho que fechar todas essas portas que eu abri aí ao longo dessa conversa, desse processo. Aí sim, eu dou graças a Deus aos mestres anciãos, todos esses que a gente falou, aos anjos e arcanjos, os nossos guias espirituais estão aqui, né? Tem toda a cadeia que a gente tá falando lá de hierárquica, então tem os nossos anjos da guarda, a gente tem em média uns 7 anjos da guarda por pessoa. É muito espírito, eu sei. O plano espiritual é muito maior do que o plano terreno. Então a gente tem esses anjos da guarda, a gente tem os anjos da guarda eles têm os supostos anjos da guarda, tem as colônias espirituais, tem todos esses mestres ascensionados que a gente falou aqui, toda essa questão. Né? E aí todos os outros que também participaram deste ato de cura e elevação cortina do meu ser, selar. Aí, santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo. Kodosh, 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 Adonai Tabayô. O que é Kodosh, 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 Adonai Tabayô? Hebraico. Lembra lá da Amanda Zayn? Hebraico, 7. Aqui, Kodosh, Kodosh é santo, santo, santo. Adonai é o Senhor. Tabayô seria dos exércitos celestes. Então é só um agradecimento, é um mantra, na verdade, que a gente pode usar, inclusive, ao longo do dia a dia, quando a gente quiser se conectar com o Arcanjo Miguel, falando em hebraico, né, chamando ele em hebraico, que seria, então, Kodosh, 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 Adonai Sabaoth, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, esses exércitos espirituais que a gente tá falando aí, dessa proteção energética. Feito, holísticas, esse é um vídeo resumido
porque essa oração tem muitas camadas e muitas profundidades da oração de Arcanjo Miguel. Eu espero que vocês gostem, né? Tenham gostado, tenham entendido mais. Eu estou sempre aberta pra gente conversar, pra gente papear, pra gente falar de tudo isso que são essas energias sutis e maravilhosas. Mas que vocês recebam esse vídeo com todo o meu amor, com toda a luz. E que a partir desse momento ainda mais vocês possam escolher, se escolher e estar cada vez mais conectadas com a nossa egrégora azul, com a egrégora de Arcanjo Miguel, nesse momento presente, buscando o melhor para cada uma. Certo, maravilhosas? Com todo o meu amor para vocês.